Olá, eu me chamo Valmir, eu sou diretor comercial da Cia das Águas Construção de Piscinas e associado do ArcSelect. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre arquitetura do conceito à obra. A jornada que transforma uma ideia em realidade. Aqui a gente mergulha no que quase ninguém vê: decisões estratégicas, bastidores de obras, sensibilidade, técnica e o olhar que transforma espaços em vidas. E para esse bate-papo, eu tenho aqui a arquiteta que vive a arquitetura na essência, em cada traço e em cada escolha. Seja bem-vinda, Marcela. Marcela, salve. Obrigada, Valmir, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, nosso parceiro aí. Muito obrigada mesmo. Prazer todo nosso. Dando início, como está para você receber premiações relevantes do ArcSelect, como a visita à Expo Revestir e a Feira 2 Salone de Milano, em abril? Como isso impacta em seu trabalho e visibilidade? Então, Valmir, para eu receber essa premiação foi muito simbólica para mim, né? Esse reconhecimento. É muito mais do que a premiação em si, mas é o que ela representa para a minha vida profissional, né? Então, estou no mercado aí há um certo tempo e isso só comprova que a gente está no caminho certo. E estar na Revestir e mais ainda na Feira de Milão mostra, né? Vai poder ampliar mais minha mente. Eu vou poder estar a par do que está acontecendo de mais novo no mundo, em termos de tecnologia, conceito, comportamento. Então, e como que eu vou conseguir transmitir isso para os meus clientes, né? Através de projetos novos, contemporâneos e de tudo que tem de mais novo aí acontecendo no mundo. Muito obrigada, viu? Ok. Marcela, como você traduz a história e a identidade do cliente em parâmetros arquitetônicos concretos? Eu sempre falo que é uma conversa, sabe, Valmir? A gente chega lá no escritório e conversa muito com o cliente. Então, escuta ele da forma mais prática. O que para ele é importante, o que ele sonha, o que ele entende. A gente trabalha muito com residência lá no escritório. Então, o que a pessoa espera da residência, se a pessoa fica muito na residência, se a pessoa não fica, se tem uma vida agitada em relação à festa, se gosta de festa, se não gosta. Então, é tudo que a gente tenta extrair do cliente, o que a gente escuta dele para a gente tentar, da melhor forma, aplicar isso no projeto, né? Então, a gente fala que isso é um projeto autoral, porque a arquitetura sai, o projeto sai, não só a cara do cliente, não só com os meus traços, mas com a cara do cliente, de quem vai viver naquele espaço. Perfeito. Quais metodologias ou ferramentas você utiliza para transformar um conceito emocional em diretrizes projetuais? A gente lá no escritório, a gente trabalha com camadas, né? Então, a gente primeiro define o conceito emocional do projeto, o que o projeto vai transmitir, o que aquele projeto quer transmitir, né? Então, daí a gente pode trabalhar com textura, com cheios e vazios, cores. Dessa forma, a gente consegue transformar um conceito na realidade. Eu sempre falo que emoção sem método vira estética vazia. E método sem emoção vira um espaço sem alma. Que bonito, que beleza, que bacana, que legal. Ô Marcela, eu vou questionar para o meu conhecimento e para o público uma pergunta assim que fez eu viver 40 anos atrás. Em Goiôerê eu atendi um arquiteto que o cliente falava com o psicólogo. Foi para mim uma novidade, eu nunca tinha ouvido falar disso aí, e daí o arquiteto falava com o psicólogo. Então, assim, quais as metodologias ou ferramentas você utiliza para transformar um conceito emocional em diretrizes projetuais?
Então, o falar com o psicólogo é bem interessante. A gente deveria ter um psicólogo por cliente. Mas vamos lá, a gente escuta muito o cliente. A gente quer ouvir dele mesmo quais são as histórias que ele vive, as crenças, como é o dia a dia do trabalho dele. Do Como foi trabalho, a vida dele na infância, de repente? a vida na infância, como é hoje a Casa. rotina. A gente às vezes entra até no íntimo mesmo de como que é a questão do filho, da filha, como que, por exemplo, eu sempre falo para cliente assim, quando a gente trabalha com sobrado, dependendo da maneira como você faz um projeto de um sobrado, uma casa de 2 pavimentos, né? O adolescente entra na casa e sai da casa sem ao menos o pai e a mãe ver. Então, a maneira onde você coloca a escada, a circulação vertical, às vezes faz com que uma pessoa entre na casa e saia da casa sem ser visto por ninguém. Então, a gente sempre tenta entender do cliente o que ele busca na residência. Nós somos especialistas em residências. O que ele busca naquele projeto, o que ele quer, como que ele quer a questão da circulação, como que ele quer que as pessoas que ele receba ali esteja naquele ambiente, como que ele quer transmitir aquele ambiente para as outras pessoas que ele recebe, principalmente no dia a dia que ele vive. Não é só acolher o cliente e ele falar dessa arquitetura dessa casa e você sair projetando. Você vai mais a fundo, você vai fazer uma pesquisa, né, de comportamento da vida dele, da família. Que bacana. Isso é o que faz, Valmir, a gente ter um projeto autoral, né? Não ser mais um projeto, e sim um projeto feito direcionado para o cliente. Com os gostos dele, com o que ele entende, o que é importante, né? Tem para muitas pessoas, por exemplo, cozinha integrada com gourmet. Faz sentido. Para outros, não. Sim. Né? Então, é o jeito que a pessoa entende aquele espaço. Eu não gosto de bagunça. Eu não quero que no outro dia tenha bagunça. Eu não me importo de eu receber, fazer um churrasco no sábado à noite e no outro dia eu ter uma cozinha só e eu ter que arrumar isso para tocar a minha vida normalmente. Então, tudo depende de como o cliente enxerga aquele espaço. Então, a gente tenta trabalhar isso e ouvir muito o cliente para a gente conseguir não só o meu traço, mas que o cliente tenha a casa com a cara dele, sabe? Marcelo, os pets entram nesse contexto? Olha, os pets entram muito, tem Textura muito. de piso, se vai ter um gradil para ele subir, para ele arranhar, um gramado, tem a ver? Tem sim. E assim, não é só a questão dos acabamentos. Os acabamentos também são muito importantes, mas como cada cliente trata seu pet. Então, por exemplo, tem cliente que, eu tenho cachorro, mas meu cachorro eu quero um canil, eu quero um espaço que ele vai ficar para fora. Menos, né? A maioria que é o cachorro dentro de casa, igual eu. Mas assim, quando o cliente às vezes quer, eu quero o cachorro para fora, meu cachorro é grande, eu tenho 5. A gente acabou de fazer um projeto para um cliente que tem 8 cachorros e 12 gatos. Então a gente tem um canil na casa dele. Um canil e daí um gatil. Tô mais confortável, porque eu tenho um cachorro, agora eu tô mais confortável. Parabéns. Então tudo depende. Tem um cachorro, qual que é o tamanho do cachorro, qual é o porte, como que ele entende o cachorro na vida do dia a dia, né? Eu quero que o cachorro fique integrado com todo mundo na hora que eu receber. Não, eu não quero. Eu quero que eu tenha um espacinho que eu deixe ele e às vezes o cachorro late demais, às vezes não, às vezes é tranquilinho. Então, é assim que a gente... É muito individual, Valmir. É bem legal, assim. Personalizado. Personalizado, de cliente para cliente. Ô Marcela, quando se fala em ambientes de sonhos, onde entra a neuroarquitetura? A neuroarquitetura, ela é uma base invisível do projeto, né? Então, ela orienta decisões de conforto. Então, iluminação, texturas de sensibilidade, tato, ergonomia. Então, eu sempre falo assim que um projeto bem feito, um projeto bom, você tá naquele ambiente, se sente confortável naquele ambiente e não sabe o porquê. Nossa, por que
tá tão gostoso aqui, não é uma coisa que você vê, é invisível, é o conforto, é o bem-estar da pessoa naquele ambiente. Você tem algum exemplo, alguma obra que você fez assim, algum cliente especial que você tem esse case? Você sabe que eu tenho uma história bem particular, sabe, Valmir? Eu tive um cliente que falou assim pra mim, Marcela, eu quero que a minha casa tenha a cara das casas dos Estados Unidos. Eu vou pra lá uma vez por ano. Eu gosto 2, 3 vezes por ano eu vou pra lá, então eu gostaria de entrar na minha casa e me sentir como se eu estivesse nos Estados Unidos. Então, tanto esteticamente falando, quanto na parte construtiva, a gente usou tudo que o pessoal lá, que os americanos usam. Então, a casa dele foi feita no sistema de steel frame, que é um sistema que lá fora do país é usado muito. Então, a gente usou essa mesma tecnologia, né, adaptada aqui para o Brasil, é claro. E o que a gente fez? A maneira como a gente fez o projeto de interiores dele remete muito ao projeto, às casas lá de fora. Então, assim, e ele falou para mim, Marcela, realmente eu me sinto como se eu estivesse nos Estados Unidos. Você conseguiu amparar ele emocionalmente. Que bacana. E sabe o que eu sempre falo, assim, Valmir, que o projeto precisa ser para a pessoa. Então, o que eu acho disso não importa. Eu acho legal ter uma casa igual dos Estados Unidos aqui? Eu faria para mim? Não é essa a pergunta que você está perdendo a vontade do cliente, não a sua. É o cliente, não a minha. Então, okay. O que eu preciso ter a felicidade do cliente, a satisfação do cliente. Faz sentido para mim um sofá vermelho? Não faz. Mas como eu coloco esse sofá vermelho nesse ambiente de forma que fique mais agradável possível? Okay. Meu papel é esse, né? O papel nosso como arquiteto. Legal. Você equilibra, ou como você equilibra liberdade criativa com normas técnicas, ergonomia e viabilidade executiva? Você sabe que, para mim, não é um conflito. A gente sempre entende, assim, o projeto, Valmir, de uma forma que você olha para um terreno, dando um exemplo bem prático. Eu peguei um terreno na beira da represa, de uma represa, uma casa de veraneio, que ele tinha 23 metros de desnível. E o cliente queria uma casa térrea. Oh. Como trabalhar 23 metros de desnível numa casa térrea? Então, foi a partir disso, dessa dificuldade, porque era uma dificuldade, que surgiu o projeto. Uma casa toda em balanço, com 13 metros de altura de balanço, que quando você entra na sala é como se você estivesse em cima da represa, por causa da altura, o nível que a gente implantou ela. Então, eu acredito que a dificuldade que você tem, as normas, elas não me prejudicam, elas estão ali para fazer com que aquele projeto seja melhor aproveitado e é a partir disso que surge a realidade de cada projeto. Então, um desnível, uma vontade do cliente, uma dificuldade que o cliente tem de alguma forma... É oportunidade. É oportunidade. Tudo gera oportunidade. Deve ter saído um projeto maravilhoso. Sim, sim. Conte como nasce o seu partido arquitetônico. Olha que legal, ano eleitoral e nós falando de partido arquitetônico. Eu gostei aqui. O que dispara o insight central do projeto? Então, o lugar, o cliente e a necessidade. A partir dessas 3 junções, a gente tem o partido. Então, o que eu quero, o que o cliente quer, o terreno e as dificuldades do terreno, e o que eu posso atingir de mais, conseguir de mais favorável para esse projeto. Entendi. Então, a partir daí, a gente cria o partido arquitetônico. E em cima desse partido, as coisas vão fluindo naturalmente. Então, a vista, nesse projeto que eu acabei de falar, né, então, tudo volta para a vista da represa. Então, a gente conseguiu, tendo essa casa térrea em cima da represa, ter todas as vistas dos quartos, sala, tudo voltado para a represa. Então, uma dificuldade vira um partido e o partido
vira o resto do projeto. E tende a não ficar nada igual, né? Nada Isso igual. é a beleza. Sim. Como você trabalha a seleção de materiais para que façam parte da narrativa desses ambientes? Então, material não é acabamento, né? Material é muito mais do que acabamento. Material é o que ele vai demonstrar para aquele ambiente. Sensações, temperatura, sensação de aconchego. Então, quando a gente escolhe um material, não é simples pelo simples fato de ser bonito ou ser feio, de ser caro ou ser barato. A gente escolhe pela sensação que a gente vai ter naquele ambiente. Então, os materiais, eles complementam aquilo que o ambiente tem que demonstrar e o que a gente busca para aquele ambiente. Né? Então, é dessa forma que a gente costuma Eu tô apaixonado trabalhar. por esse podcast. Quanta coisa que eu não sabia. Quase tudo eu não sabia. Então, como tem muita estratégia necessária, né? Sim. De amparo para o cliente e vendo o terreno e vendo possibilidades para sair um projeto. Não é? Não é. Não é simplesmente um Ctrl-C e Ctrl-V. Fazer a massa do pastel, enrolar e pôr para fritar. Não é assim, né? Não tem uma receita. Não tem uma receita. Sabe que às vezes eu falo assim, que tem um projeto que às vezes assim, o terreno é tranquilo, é tudo muito... o terreno é tranquilo, o cliente é tranquilo, e às vezes você fica muito mais com dificuldade de elaborar aquele projeto do que às vezes quando você pega um terreno com dificuldade, uma dificuldade que o cliente pede pra gente, que pra gente não faz sentido. Então tudo isso eu acho que aguça mais a vontade da gente fazer um bom trabalho e do que às vezes só o costumeiro, sabe? Respeitosamente aos queridos pasteleiros. Eu sou frequentador das feiras, lá da Rua Sergipe. Vamos lá, pastelzinho muito bom que tem em Londrina. Mas o que você quis dizer é que não tem receita pronta. Que não né? tem receita pronta. É. Na sua visão, qual a relação entre forma, função e emoção de um ambiente bem projetado, Marcela? A forma e a função é uma junção. Né? Então, no meu... eu tenho um ditado que eu trabalho lá no escritório com os que trabalham comigo. Funcionalidade não é negociável. Um engenheiro civil, às vezes, faz mais funcionar do que nós, arquitetos. Né? Então, qual que é o nosso papel? É ter a função e a função ser agregada com a forma. Então, a partir de uma função, a união da função com a forma é o que você gera toda a emoção. Então, às vezes a funcionalidade de um ambiente, o que você precisa de funcionalidade é o que vai gerar a forma daquele projeto, né? Então, isso que eu estava falando para você lá no começo, a maneira como a pessoa quer enxergar aquilo, quer viver aquele espaço. Né? E a partir disso vai ser 2 pavimentos, vai ser integrar, se não vai integrar, se vai ser o loft é tudo aberto. Isso. Aí o quarto, a parte da cozinha, aí tudo junto. Aí os clientes, a maioria não quer desse jeito. É mais ou menos isso. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem um cliente que quer totalmente aberto, que não se importa de ter tudo organizado toda hora. Porque um ambiente aberto, ele fica bonito quando está organizado. Mas tem pessoas que não se importam se não está organizado e tá tudo bem. Então, é muito pessoal, de pessoa para pessoa. Ô Marcela, vai mais uma lá. Uhum. Quais são os principais desafios técnicos para criar espaços funcionais, esteticamente marcantes e carregados de significado? Então, Valmir, a maior complexidade é unir a simplicidade com a complexidade. Como a gente resolver os desafios das obras, né? A parte elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio e às vezes automação, que a gente trabalha bastante com automação lá no escritório também. E como a gente resolver isso de forma prática e sem onerar o projeto, sem encarecer muito o projeto. Viável. Ficar viável. Então, a maior
O maior desafio nosso é isso, unir a complexidade que a gente tem de tudo que envolve, né, de tudo que a gente já falou aqui em relação ao que o cliente espera, né? Às vezes você tem um cliente que tem um projeto audacioso e tudo, mas às vezes vai encarecer. Então, como que a gente pode fazer dessa forma e transmitir aquilo que você quer que transmita, mas com custo-benefício ok? Então, tudo isso, então a simplicidade com a complexidade é o que a gente faz com que dê o resultado ok. Dá para falar para o cliente, olha, a gente vai fazer um projeto maravilhoso, nós vamos executar esse projeto, mas já vamos pensar em fazer outro. Ô, Marcela, deixa eu perguntar, como você integra a tecnologia e inovação sem que isso roube a alma do projeto? Então, a tecnologia, ela precisa ser silenciosa, né? Como que a tecnologia precisa ser silenciosa? Ela precisa aumentar o conforto, melhorar o dia a dia das pessoas, sem aparecer, Valmir. O projeto que aparece muita tecnologia, ele se torna um projeto que vai envelhecer facilmente ao longo do tempo. E quando você consegue usar a tecnologia de forma que ela seja invisível, esse projeto fica temporal. Você tem algum exemplo assim? Por exemplo, quando a gente trabalha com um projeto um pouco mais que mostra a estrutura, né? Então, uma estrutura mais ousada e tudo mais, ela marca um tempo. Você pode ver isso, por exemplo, quando o MASP, né? Então, você vê que foi feito um museu com um grande vão da época modernista do Brasil. Então, você marca um tempo daquele estilo. Quando você usa a tecnologia em termos de aço e tudo mais, e ela não aparece, é a mesma coisa a parte de automação e tudo mais, quando você tem as coisas que são invisíveis, visando o bem-estar de quem está usando, isso se torna temporal e mais duradouro, né? Mais duradouro, sem marcar o tempo, né? Ok. Em que momento você sabe que um projeto conta a história certa e está pronto para ser apresentado ao cliente? Pergunta Difícil. Mas vamos lá. Mas então, é a última, tá? É a última. É a última pergunta. Vamos lá. Então, a gente quando pensa no projeto, a gente pensa lá no conceito, né? Então, desde o layout, quando você desenvolve até os detalhes, a gente precisa ter certeza de que aquilo seguiu a mesma linha, né? E não só no meu traço, mas eu preciso olhar para aquele projeto e falar assim, nossa, é a cara desse cliente, é a cara desse cliente porque atendeu isso que ele me pediu, atendeu isso que ele me pediu, ele queria o aconchego nesse ambiente, então para isso a gente usou isso. Então, quando a gente consegue olhar e identificar não só os meus traços, mas os gostos e as vontades do cliente, é a partir dali que a gente marca a reunião para apresentação. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Marcela. Foi um bate-papo inspirador sobre a arquitetura do conceito, a obra. Muito obrigado mesmo, Marcela, pela sua presença, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada, viu, Valmir, pelo convite. Foi um prazer, viu? Prazer grande. Se esse episódio trouxe novas perspectivas, compartilhe, por favor, com colegas e amigos que acreditam na força da arquitetura para transformar vidas. Continue nos acompanhando para mais episódios inspiradores. Até a próxima!